Boa noite, galerinha do oitavo ano. Espero que vocês sejam bem vivos, por favor, estejam vivos nessa época de quarentena. Essa é a primeira videoaula que eu vou estar gravando para vocês aí, depois dos 15 dias que a gente ficou de férias, férias tranquilas, estavam trancadas em casa. Beleza, eu sei que alguns de vocês quebraram a quarentena porque eu ouvi vocês andando na rua. Sim, eu também estava na rua, também quebrei a quarentena, mas isso é outra história, isso... Enfim. Galerinha, ah, primeiramente, boa noite. Eu vou estar disponibilizando para vocês na plataforma lá um documento do Word com os tópicos, tudo certinho, igual eu faço na aula de vocês escrevendo os tópicos lá. Vou estar à disposição também, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no privado lá no WhatsApp. Já estou no grupo de vocês, então fica bem mais fácil. Ah, professor, não entendi aquele negócio lá não. Não tem problema, pode perguntar que eu vou tirar sua dúvida lá, ok? Mas de qualquer forma eu vou tentar fazer uma explicação bem sucinta, uma explicação bem, como se fala, bem tranquila aqui sobre, para que não fique dúvidas sobre o conteúdo. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos continuar. Galera, dando continuidade ao conteúdo que a gente encerrou na última aula que a gente esteve pessoalmente lá na escola, página 404. Podem abrir o livro de vocês aí. Quem não tem o livro, só presta atenção que já vai ajudar. Eu vou disponibilizar lá o tópico. E como eu falei, qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Galera, eu tô tomando água direto porque minha garganta tá ressecando, eu não tô bem de saúde. Por enquanto não é nada mortal, ok? Não estou com Covid-19, até porque eu pertenço aos pacientes de risco, então se eu tivesse eu já tinha morrido há muito tempo. Espero que não seja nada grave, mas eu vou viver, ok? Turminha, página 404 fala sobre o crescimento da população mundial. Galera, desde os primórdios da humanidade, a, como se diz, a população do mundo, ela sempre teve relativamente baixa. Ah, professor, como assim? Nos primórdios, vocês têm que levar em consideração que a taxa de mortalidade era muito grande, não importa qual fosse o local. Podia ser o reino mais rico. A taxa de mortalidade ainda era alta. Por quê? Não tinha recursos, tinha muitas doenças, tinha isso, tinha aquilo, tinha guerras direto. Então a taxa de mortalidade era muito alta. Então, ou seja, o crescimento natural ele era relativamente baixo. E isso continuou ali até o século XIX, meados do século XX, que professor, do século XIX é lá em 1900 ou 1800. Sim, e o século XX é lá em 1900 até 1999. Sim, você não está errado nisso. Ou seja, não faz muito tempo. Foi bem aí. Ah, professor, mas por que teve toda essa dinâmica? A gente vai chegar nesses pontos aí. Em primeiro lugar, eu quero que vocês tenham a noção do que é crescimento natural. Galera, crescimento natural, o crescimento vegetativo de uma população é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou seja, ah, se a gente poderia colocar no seguinte ponto, seria o número de pessoas que nasceram em um local subtraído pelo número de mortes naquele local. Ou seja, se nasceu 100 e morreu 50 pessoas, ainda o crescimento está positivo. Teve 50 pessoas ali a mais do que deveria ter. Ou do que deveria não. Naquela cidade ali tem 50 pessoas a mais. Então ele está balanceado. Agora, se nasceu 50 pessoas e morreu 100 pessoas na cidade, está menos 50, ou seja, a população ali, em vez dela crescer, ela diminuiu. Então ela tem uma taxa vegetativa ali negativa. Vocês tendo noção disso aí, fica bem mais fácil, como se diz, fica bem mais fácil entender o conceito aí do crescimento populacional mundial. Galerinha, aí a professora, você falou em taxa de natalidade, taxa de mortalidade. O que é isso, galera? Taxa de mortalidade é a média de nascimentos em um determinado grupo, em um determinado local. Ou seja,
Tem uma continha, eu vou disponibilizar lá, porque explicar assim complica, porque tem que fazer as regrinhas lá, tem que, tipo, regrinha de três, enfim. Mas eu vou disponibilizar lá um modelozinho de como se calcula taxa de mortalidade, taxa de natalidade e tudo mais. Turminha, taxa de mortalidade fica bem mais fácil para vocês entenderem da seguinte forma. Tem um número de... Tem a população aqui, a gente separa aqui uma parte, sei lá, 1.000 pessoas aqui. Dessas 1.000 pessoas, no período de um ano, quantas delas morreram? Vamos supor, morreu 5 pessoas, então tá. Tinha 1.000 pessoas e morreu 5. Então, sabe, tinha 100 pessoas, vou colocar menor, tinha 100 pessoas e morreu 5 pessoas. Isso quer dizer que a taxa de mortalidade, ela está em média de quê? 5%. Por quê? Tinha 100 pessoas e morreu 5. Então, 5% da população ali morreu. Então, a taxa de mortalidade está gerando ali em torno de 5%. Galerinha, no mesmo quesito, a gente tem a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela segue o mesmo esquema. Ela é a média de nascimentos em um determinado grupo, em um determinado local. Vamos supor, novamente, tem 100 pessoas ali, nasceu 5 pessoas. Quanto é 5% de 100? 5, não é? Professor, mas 1% de 100 é 1, 10% de 100 é 10, enfim, então 5% é 5. Então, se a gente fosse colocar isso em porcentagem, daquele grupo ali de 100 pessoas, a taxa de natalidade foi o quê? 5%. Por quê? Porque nasceu 5 pessoinhas lá. Nasceu 5 garotinhos, bonitinhos, fofinhos e tudo mais. Nasceu ali naquele meio. Então, sabe-se que, tirando das 100 pessoas ali, nasceu 5, sabe-se que a taxa de natalidade está em torno ali de 5%. Entendeu? Depois eu vou disponibilizar também como se faz esse cálculo que vai ficar bem mais simples de vocês entenderem, vai, como se diz, vai ajudar bastante, ok? Turminha, isso está na página 404, ok? Vamos lá para a página 406. Galerinha, na página 406, a gente tem o seguinte tópico. A população mundial ainda cresce, mas em ritmo diferente. Agora que vocês vão entender por que eu falei só até século XIX e até meados do século XX ali, por volta de 1950. Galerinha, no século XIX, no século XX, teve esse grande crescimento populacional. Teve, como se diz, a população relativa ela continuava baixa, mas teve uma explosão demográfica ali, principalmente em países desenvolvidos. Por quê? Porque houve uma redução na taxa de mortalidade e uma manutenção na taxa de natalidade. Ou seja, o que aconteceu aí, galera? A taxa de mortalidade estava alta. O que eles fizeram? Países desenvolvidos, lembrando. Melhorou a questão da saúde, informação e tudo mais, saneamento básico. O que aconteceu com a taxa de mortalidade? Abaixou. Só que a taxa de natalidade continuou tendo suas manutenções, ou seja, ela foi crescendo. Isso fez com que houvesse uma... Perdão. Isso fez com que houvesse uma explosão, aquilo que eles chamam de explosão demográfica, ok? Só que isso em países desenvolvidos. Galerinha, em países menos desenvolvidos, a população começou a crescer também, mas foi por outro motivo. O que esse motivo é a desinformação. Em países menos desenvolvidos teve esse crescimento, né? Teve esse crescimento, essa explosão demográfica. O exemplo disso é a Índia hoje. Justamente por isso. A pobreza, depois, mais para frente, vocês vão ver sobre as teorias demográficas e vocês vão ver a teoria malthusiana, que basicamente é o pensamento do Thanos dos Vingadores. Acaba com metade da população. Mas é outra história. Ou seja, depois vai ter outra teoria chamada
teoria marxista ou teoria reformista, que ela diz que não é o aumento da população que causa a pobreza, é a pobreza que causa o aumento da população. E é nesse ponto que os países menos desenvolvidos eles se destacam com o aumento populacional. Mas a gente também tem aquela questão seguinte: o país é menos desenvolvido, então a taxa de mortalidade neles provavelmente vai continuar alta. Porque, como é no caso da Índia, como foi o caso da China, como é o caso de alguns países africanos e alguns países da América do Sul também, não podemos esquecer que tem toda essa questão também, não só longe, mas também na América do Sul. A gente tem a Venezuela, por exemplo. A própria Venezuela, ela como se diz, ninguém reclama da Venezuela. Galera, não é tão assim, não, a situação lá tá feia. Enfim, turminha. Mas a partir da década de 50, 60 ali, começou a acontecer um crescimento. Teve esse crescimento, só que a população começou a se estagnar um pouquinho. Ou seja, o crescimento populacional, em alguns pontos, ele diminuiu. E agora fica aquela pergunta: pô, mas o país é desenvolvido. Por que esse crescimento está diminuindo? Novamente, eu vou colocar o acesso à informação. A gente tem métodos contraceptivos, a gente tem planejamento familiar, a gente tem um aumento do custo de vida. Um exemplo: se os pais, hoje em dia, eles pensarem no gasto que eles vão ter com o filho, provavelmente eles não vão querer ter um filho, justamente pelo gasto que é ter mais um ser ali, sobre a responsabilidade deles, sobre uma responsabilidade financeira sobre eles ali. Então, muitos não optam por não ter filhos por causa disso. Teve também o quê? Métodos contraceptivos. O acesso à informação e uma saúde melhor, uma saúde de qualidade, faz com que o quê? Você tenha acesso a métodos contraceptivos. Por exemplo, pílula do dia seguinte, preservativos, tudo isso evita que as pessoas tenham filhos, ok? E isso faz o quê com a população? A população ela acaba tendo a sua taxa de natalidade reduzida. Essa redução ela tem um reflexo ali no crescimento vegetativo. Ou seja, as pessoas não estão morrendo mais pela saúde melhor, mas também não estão tendo mais tantos filhos. Isso acontece o quê? Isso acontece com que uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que é na pirâmide demográfica. A pirâmide demográfica ela vai se moldando conforme é isso. E vocês vão sacar a diferença crucial nesses pontos, ok? E o planejamento familiar, ele é aquilo que está acontecendo basicamente hoje em quase todas as famílias recém-criadas, ou seja, o cara ele casa ali com a sua esposa e tal, e eles tipo planejam, não, vamos ter um filho daqui a 3 anos, depois que a gente se estabilizar financeiramente, a gente terminar de pagar o carro, a casa, terminar de fazer tudo isso, teremos um filho. Ou seja, eles começam a planejar tudo que eles vão fazer ali para que não tenham imprevistos ali. Mas sempre tem. Quem tem filho sabe que, como se diz, sempre acontece alguma coisa ali. É que nem ter um carro. Eu não tenho filho, mas eu tenho uma moto. E direto essa moto dá problema. Filho é igualzinho. De vez em quando você vai estar ali, daqui a pouco o menino cai, quebrou o dente, tem que levar no dentista. O dentista público demora muito, leva no particular, tem um gastinho. E ainda tem os remédios e tudo mais. Enfim, isso aí são assuntos por outras histórias. Galera, tem a atividade aí da página 408, isso, 408 a 409. Vou deixar ela aí para vocês fazerem, ok? Eu ia dizer façam em sala, mas vocês se não estão em sala, vocês estão em casa e continuem assim até essa quarentena acabar. Turminha, a gente vai falar agora da população mundial e a pirâmide etária. Galerinha, a pirâmide etária, eu acho que eu já até cheguei a explicar por alto para vocês essa questão da pirâmide etária. Galera, a pirâmide etária é um gráfico que representa a dinâmica da população mundial. Essa dinâmica que eu falo não é de movimentação, em partes. É da movimentação da pirâmide ali, ou seja, o número de nascimentos, o número de mortes, o número de idosos, enfim, tudo isso tem um reflexo nela. Galerinha,
A pirâmide etária ela pode ser dividida em três partes. A gente tem a base, a gente tem o corpo e a gente tem o topo. Ah, como se diz, a população mais jovem, ela é representada tanto pela base quanto pelo corpo. A base ela é representada geralmente pelas crianças e adolescentes. O corpo ele é representado ali já pelos jovens até o início ali da maior como falo, da melhor idade, que a maior idade é a partir dos 18. Mas até ali os 64 anos, mais ou menos, até os 60 anos, vou colocar até os 60 anos. Essa população, ela é aquela, voltando, ela é aquela população economicamente ativa, é aquela população ali que está nessa faixa etária, são jovens, são adultos que trabalham, geralmente têm família e tudo mais. Enfim, a base é onde estão as crianças ali, é onde na taxa de natalidade, vocês têm a noção da taxa de natalidade pela base. Se a base estiver muito larga, quer dizer que tem uma taxa de natalidade nesse local muito alta. Se a base estiver estreita, quer dizer que tem uma taxa de natalidade pequena. E aí, beleza, tem uma base larga e ela vai se estreitando ali, mesmo que de forma gradual, mas bruscamente. Então você já tem noção que as pessoas estão morrendo mais e não estão vivendo muito. Então, lá na página 411, vocês vão ter uma noção de uma das pirâmides etárias. Ou seja, vocês vão ver que embaixo tem lá um lado homem e outro lado mulher, e tem as idades, ok? E o gráficozinho, vermelho e azul, dizendo a quantidade deles. Isso vai facilitar bastante para vocês. Por exemplo, você tá com a pirâmide etária de uma cidade aí, onde aos 19 anos ali, tanto homem quanto mulher, mas o lado das mulheres tem uma queda. Tá bem estreito, o lado do homem tá maior. Aí você fala, pô, mas por que tá tendo poucas mulheres com 19 anos, sendo que até os 18 anos ali tem um número grande? Por que tá morrendo? Aí você já vai saber que as pessoas estão morrendo. Por que está morrendo só pessoas de 19 anos e mulheres? E aí entra, como é que está a segurança dessa cidade? O nível de violência dessa cidade está alto? E se está acontecendo só pro lado das mulheres, é por quê? Porque as mulheres estão trabalhando, estão na rua até tarde, ou porque tem, como se fala, tá vindo, perdão, na rua até tarde que eu falo, vindo do serviço muito tarde, e como não tem segurança, então tá ocorrendo assaltos e assassinatos, e geralmente a maioria das vítimas está sendo mulher, entende? Então, com isso, vocês, com a pirâmide etária, vocês têm uma noção do que está acontecendo num certo local. Que a gente costuma dizer que ele fica tá entre linhas, isso, não vai dizer, olha, as mulheres estão morrendo aqui, não, mas você tem que observar. É esse ponto que a gente vai falar, como, por exemplo, o processo de envelhecimento da população, que, como eu falei, em alguns casos a base vai estar estreita, mas o corpo ele vai estar largo, e o topo, que representa a população idosa, geralmente ele é a parte mais fina da pirâmide em muitos países, menos em países muito desenvolvidos, como o Japão e tudo mais, que um exemplo disso é a Itália. A Itália, um dos motivos de ter essa grande mortalidade nos últimos dias pelo Covid-19 é justamente pela população da Itália ser composta majoritariamente por idosos. A professora lá tem mais idosos, não necessariamente, isso foi só um exemplo, mas lá o número de idosos é muito grande. E a gente sabe que com Covid-19 a gente pode pegar, mas a chance da gente morrer é bem menor. Apenas pessoas que já têm a saúde fragilizada e idosos são mais vulneráveis a isso. E como lá, devido ao grande desenvolvimento, o topo da pirâmide ele é muito largo, ou seja, os idosos lá estão vivendo mais, ou pelo menos estavam antes do Covid-19. No final do ano, se fizerem uma pirâmide etária da Itália, vocês podem, é certeza que ela já vai ter um brusco estreitamento. Quer dizer que as pessoas não estão vivendo mais tanto assim, devido a esse Covid-19. Entenderam? Só para vocês terem uma ideia. Então, se a base estiver larga, a gente sabe que está nascendo muito. Mas se a base é estreita, a gente sabe que não está nascendo muito. Se tiver uma base larga e ela se estreitar de uma vez, a gente sabe que as pessoas estão morrendo demais ali. Aí tem que ver. É por saúde,
é questão da violência e tudo mais. Agora tem uma base estreita, um corpo largo e um topo mais estreito, então a gente fica assim, pô, se o topo está estreito, então talvez a saúde ali não seja de qualidade, porque e a base também estreita, a gente fica assim, a galera que mais depende geralmente da saúde é a população idosa e a população de crianças e adolescentes, que geralmente ainda não tem uma saúde tão forte. Os jovens e adultos geralmente são mais fortes. Então, se tiver pequena e alta e bem estreita, tanto na base quanto no topo, então sabe-se que as pessoas, vamos supor, de 15 até 50 anos estão vivendo bem. Elas estão conseguindo ser mais fortes. Mas aí por que só crianças e idosos estão morrendo? E aí tem que ver o que tem nessa cidade, se é um vírus, como se diz, se é a criminalidade, se é uma questão de saúde. Tem que identificar. Geralmente esses pontos a gente sabe ali, cabe ao governo, às instituições competentes identificar. Geralmente eles vão ter essa noção analisando a pirâmide etária. Se o topo tiver estreito, está morrendo muito idoso. Se tiver largo, está vivendo muito idoso. O corpo, se tiver estreito, sabe-se que os adultos estão morrendo mais. Se tiver largo, estão vivendo mais. Da mesma forma, a base. Se tiver estreita, está nascendo pouca criança ou as crianças não estão vivendo tanto. Se tiver largo, está nascendo muita criança. Ok? Com isso, só para vocês terem uma ideia, uma noção aí de como funciona essa dinâmica da pirâmide. Beleza? Bom, galera, o que a gente tinha para hoje era isso. Vou deixar mais uma atividade aí, que é da página 416 até a 417. São atividades bem simples, mas se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no privado lá que eu vou responder, ok? E eu vou disponibilizar também algumas atividades, tanto para esse período de revisão aí, para ver se vocês estão lembrando beleza, e antes da prova também, ok? Fiquem bem, tenham um ótimo dia e não vão para a rua. Mahalo.